é o último do capítulo 7. Portanto, leiamos agora. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, primeira verdade, é que Jesus, aqui, depois de haver multiplicado os pães e feito já muitos milagres, né, de toda a natureza, curando toda sorte de enfermidades, ele se retira e vai para um monte. E ali é uma questão de estratégia, como um anfiteatro, né? Lá no monte, na encosta, ele podia ver a multidão, né, que estava aqui desde próximo dele, que são os discípulos, estavam ao redor dele, até a multidão que estava provavelmente assentada ali na relva, até lá embaixo. E as pessoas que estavam ali para ouvi-lo também podiam vê-lo lá em cima. É uma questão de estratégia, né? Até de acústica também. Ele falava e o som ia então propagando na vertente abaixo da montanha. A outra verdade que nós podemos destacar aqui é que Jesus estava rodeado por grandes multidões. Aqui fala no plural, multidões. Porém, ele dirige o seu sermão, os seus ensinamentos aos discípulos. Ele não pregou uma mensagem evangelística. Nos tempos modernos, nós, principalmente no meio evangélico, inventamos, vamos dizer assim, uma tal de mensagem evangelística. Tem um culto de ensino, de doutrina, e tem os cultos de evangelização. Isso é uma inovação humana. Não estou falando que é errado, mas se nós temos Jesus como o nosso padrão, o nosso mestre, o parâmetro para todas as coisas de conduta espiritual e de ensino, então devemos observar isso aqui. Ele estava rodeado de multidões, mas ele passou a ensinar aos discípulos. Repito, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Não passou a pregar às multidões. O que isso nos ensina? Que o evangelho ele é compreensível para a pessoa que já aceitou a Cristo como Salvador, que é discípulo, como para aquelas pessoas que não conhecem ainda a mensagem. Porque ela é o poder de Deus. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, aqui está este princípio maravilhoso. Hoje nós temos igrejas, não estou fazendo uma crítica depreciativa, mas constatando fato. A maioria dos que frequentam a igreja, estou falando no âmbito evangélico e na minha experiência denominacional, a maioria das pessoas que estão hoje frequentando a igreja tem um conhecimento mínimo, são fracos de Bíblia, da palavra de Deus. Por quê? Porque se estabeleceu que tem um culto de doutrina, de ensinamento. E temos a escola bíblica dominical. Os outros cultos são de evangelização. A verdade é que, às vezes, nos ensinos também se prega. Não tem conteúdo bíblico os ensinamentos. Em muitos lugares. Não é o caso que aqui da minha realidade, da nossa cidade. Mas do meu pastor, da minha igreja onde eu frequento, né? A igreja sede. Mas há casos aí que eu conheço da realidade da nossa região, do campo, em que as pessoas não estão assistindo. Já não assistiam os cultos de ensino antes da pandemia. Como um irmão me disse, uma determinada congregação aí do campo, que tem acontecido de na terça-feira, que é o dia do culto de ensino, ter 2 pessoas. Por que isso? É falta de conteúdo no alimento da palavra, ensinamento.
quando a pastagem é boa, então as ovelhas vão para lá e têm prazer de ir para se alimentar. Mas nós não. Ficamos pregando aquela mensagem light, muitas vezes até diet, né? Xaroposa. E como eu estava conversando com um irmão, falando sobre uma igreja na capital, a realidade, nós comentando a revista da escola dominical passada, não se ensina a palavra, a maioria, grande parte dos líderes tem medo de ensinar a verdade, falar a verdade. Por quê? Há uma concorrência muito grande hoje entre a igreja, até da própria denominação, de um obreiro, o dirigente, pastor de uma igreja, fica convidando o outro. Um fica aborrecido, vem para cá, irmãos, né? Como alguém me comentou há pouco tempo, logo foi transferido, o que aconteceu? Aquele obreiro que saiu, ficou ali revisitando os irmãos e convidando para ir para a nova congregação onde ele estava congregado. Eu passei por isso. Certa feita eu assumi uma congregação e ali havia um grupo que não gostavam de mim. E até alguém chegou e disse, esse velho, o que vem fazer aqui? Está na hora de jubilar e vem aqui pastorear essa igreja. E incitou tantas pessoas. E o próprio obreiro que saiu dali arrastou vários irmãos e irmãs para a sua igreja. Por quê? Porque são esse tipo de obreiro que pregam para agradar. E como eu disse, todas as vezes que eu assumi geralmente uma congregação para pastorear uma igreja, as primeiras semanas eu ensinei sempre o Sermão do Monte, porque aqui está o fundamento, o padrão espiritual, doutrinário de toda a conduta e vida espiritual do cristão, como ele deve ser. É a constituição básica. Portanto, fica aqui esta lição. E então Jesus passou a ensinar aos discípulos, e a multidão escutando, e a multidão entendeu, né? Porque lá no final nós vamos ver que quando Jesus terminou o seu sermão, diz lá no versículo 28 e 29 do capítulo 7, que as multidões estavam maravilhadas com os seus ensinamentos. Porque ele não ensinava como os escribas e fariseus, como os doutores hoje, os oba-oba das mensagens evangelísticas e aquele oba-oba, mas não tem conteúdo, não fala ao coração. Ele diz, ele não ensina como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Meu irmão, você que está na posição de ensinador, de que ensina a palavra, que prega ensinando. Eu admiro uma pessoa, o bispo Oídes, né, José do Carmo, desde que eu conheci, mesmo pregando, a mensagem dele é de ensino. E sempre, não é aqui estou bajulando, sempre é onde ele vai pregar aqui, eu podendo estou lá perto para ouvi-lo. Ensine a palavra, pregue a palavra, não tenha medo de falar a verdade. Se alguém sair da sua igreja, é porque ele não é a ovelha do Senhor Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Quando a multidão começou a ir afastando, ele falou da verdade, que eles tinham que amar a Deus e pelo que ele é, pela palavra, e não por causa de pão e comida e coisas materiais. Então começaram a se retirar e os discípulos, mestre, olha aí, ó, o povo está saindo. É como hoje, maneira a mensagem, né? Jesus simplesmente disse, vocês querem ir também? Ele continua ensinando. Pregue a palavra. Porque aqueles que são de Deus, Jesus disse, aqueles que são do Senhor ouvem, são meus discípulos, ouvem a minha palavra. E assim devemos pregar, ensinando. Ensinar também pregando. Na mesma forma que fale ao pecador, ao descrente e fale aos irmãos. Que Deus nos abençoe.